Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da guerra de tarifas do Trump com a China, tá? Porque a China resolveu peitar o Trump e aumentar as tarifas também e falaram que não vão baixar a cabeça. Aliás, um comunicado muito duro do pessoal da China para o Trump, vamos entender aqui. Embora eu diga aquilo para vocês, isso vale aqui também, a China perde muito mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando impõem tarifas em outros países, os Estados Unidos perdem, né? Os americanos perdem, mas os outros países perdem muito mais, porque os Estados Unidos têm um mercado interno muito forte, né? Então não dependem tanto de exportação. Os outros países acabam perdendo mais, mas a verdade é a seguinte: em determinado momento, essa briga dos Estados Unidos contra todo o mundo vai gerar um problema, porque se é verdade que o mercado americano é maior do que qualquer país individualmente, ele não é maior que o resto do mundo inteiro, né? Os Estados Unidos alienando a Europa, alienando o México, alienando o Canadá, alienando a América do Sul, alienando a China, em algum momento vai começar a dar ruim para os americanos. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lavanderia e Secadora Sexuanal, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a China diz estar preparado para qualquer tipo de guerra. Inclusive, tem muita gente achando que agora que o Trump abandonou a Ucrânia, de fato, ele meio que deu o sinal verde para a China invadir Taiwan. A verdade é essa, né? Vocês sabem que já há algum tempo o Taiwan abandonou o seu escudo de silício, né, que era a grande proteção que tinha a ilha de Taiwan, porque todos os chips mais modernos do mundo eram fabricados em Taiwan. A fábrica da TSMC é a melhor, a mais avançada do mundo, né? Mas agora já tem uma unidade ali em Phoenix, no Arizona, e coisa e tal, tem outra na Alemanha, e de forma que Taiwan já não tem essa importância toda. Mas isso é relativo, tá? Porque a maior parte dos chips ainda é feito em Taiwan. Ainda será um golpe muito duro se a China invadir Taiwan, você pode ter certeza disso. Só que qual o recado que o Trump está passando para o mundo ao abandonar a Ucrânia para a Rússia? Tá passando um recado que, olha só, sinto muito, Estados Unidos agora só interessa ganhar dinheiro internamente, a gente não quer saber de aliado. Ah, a gente prometeu no século passado que ia defender você, a gente fez um acordo para defender vocês, não, agora não interessa mais, a gente não obedece mais acordo, porque isso foi outra administração, foi o Biden que assinou, foi o Obama que assinou, a gente não reconhece esses acordos assinados em administrações anteriores. Já expliquei para você porque isso é suicídio, né? Porque se o governo Trump não reconhece acordos assinados pelos Estados Unidos em governos anteriores, quem vai dar valor a um acordo assinado pelos Estados Unidos agora? Né? Quem garante que o próximo presidente vai aceitar esse acordo, não vai dizer, ah não, isso aí foi assinado na época do Trump, isso aí não vale mais não. É um problema que cria para os Estados Unidos. Você não pode desrespeitar contratos sob pena de você perder a sua capacidade de fazer contratos, né? Enfim, a China falou que está pronta para qualquer tipo de guerra para os Estados Unidos. O porta-voz chinês falou aqui, ó, a questão do fentanil, a fentanil, vocês sabem, é uma droga, aliás, está chegando no Brasil isso, hein? Tomem cuidado, vocês que têm filhos aí, que o pessoal que gosta de sair na noite, cuidado com o fentanil. É uma coisa que vicia, é muito sério isso, tá? Enfim, fentanil é uma droga que está em grande parte lá nos Estados Unidos, está viciando muita gente, o pessoal morrendo com isso, vira um pessoal, um monte de zumbi, pior que Cracolândia da vida isso, tá? Enfim, e os Estados Unidos está dizendo que ele aumenta essas tarifas por conta de que os países estão facilitando o envio de fentanil para os Estados Unidos. O que eu não sei se é verdade ou não é verdade, mas não muda o fato de que fentanil continua sendo o problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que consomem o fentanil. Se não tivesse cliente para isso, não faria diferença nenhuma. Não adianta o pessoal produzir se não tiver cliente, né? Aqui, a questão do fentanil é uma desculpa esfarrapada para aumentar tarifas nas importações chinesas. Nossas contramedidas irão defender nossos direitos e interesses, são plenamente legítimas e necessárias. Os Estados Unidos, ninguém mais é responsável pela crise do fentanil dentro dos Estados Unidos. E no espírito da humanidade e da boa vontade em direção ao povo americano, nós tomamos passos robustos para ajudar os Estados Unidos em resolver essa questão. Ao invés de reconhecer nossos esforços, os Estados Unidos procurou nos difamar e botar a culpa na China, né? E está querendo botar mais pressão e fazer chantagem contra a China com aumentos de tarifa. Eles estão nos punindo por ajudá-los. Isso não vai resolver o problema americano e vai retirar a nossa medida de cooperação e diálogo para combater as drogas, né? Intimidação não nos assusta, bullying não funciona conosco.
Pressão, coação e ameaças não são a maneira correta de lidar com a China. Alguém usando pressão máxima na China está pegando a pessoa errada e fazendo um erro de cálculo. Se os Estados Unidos realmente quer resolver o problema do fentanil, então a coisa correta para fazer é consultar com a China e fazer acordos que trate-nos como iguais. Se é guerra que os Estados Unidos quer, vai ser uma guerra de tarifas de um jeito ou de outro. Nós estamos prontos para lutar até o final, diz o cara da China, né? E, de fato, é o que eu falo para vocês. Tem muita gente tendo a visão essa, que a grande guerra, a armadilha de Tucídides, né, que é aquele filósofo grego que falava que sempre que você tem uma nova potência, ela inevitavelmente vai entrar em guerra com a potência anterior. Muita gente vê a China como uma nova potência. Eu tenho lá minhas dúvidas, tá? Eu acho que a China não está com essa bola toda, não. Mas muita gente está vendo que justamente a grande disputa que está havendo é a Rússia e a Ucrânia, são justamente a briga entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos pela Ucrânia, a China pela Rússia, né? Estão ali empatados ali na guerra ali. No momento que os Estados Unidos abandona a Ucrânia, os Estados Unidos está de fato abrindo mão da guerra, abriu mão, né? Perdeu para a China, abriu mão dessa vitória para a China. Muita gente está entendendo esse negócio aqui, ó, de que está pronta para qualquer tipo de guerra, exatamente com o sentido de que, ó, pessoal de Taiwan, dá seu jeito aí, porque a coisa, Estados Unidos não vai defender, não defendeu a Ucrânia, vai abandonar. Até Israel exigiu de Israel um cessar-fogo, que foi ali uma coisa que não fazia sentido nenhum, exigiu o cessar-fogo de Israel só para o Trump poder dizer que trouxe a paz e não sei o que lá. Não, porque se fosse o governo Trump, nenhuma guerra teria começado. Uma besteira que não faz sentido nenhum. Essa guerra começou por causa do Putin, era uma guerra que começou exatamente para tirar a atenção da Europa da Ucrânia, e o Trump agora ficou nessa, né? Tem que parar as guerras a qualquer custo para parecer o bom moço, sendo que, no final das contas, não adianta, não se resolve uma guerra com paz apressada, né? E agora, ele abandonando a Ucrânia como está fazendo aqui, ele está dando um sinal verde para a China. Pô, pode invadir Taiwan, tá beleza, invade aí. Essa é a visão, né? E, pois bem, e essa guerra comercial com a China é um problema para a China, tá? Porque a China depende muito dos Estados Unidos. Essa parceria entre Estados Unidos e China é uma via de mão dupla. Os Estados Unidos depende muito da China, mas a China também depende muito dos Estados Unidos. É o que eu falo para vocês. Essa brincadeira de vamos aumentar tarifas no final vai encarecer tudo para os dois lados e não vai se resolver problema nenhum de nenhum dos dois lados. Mas, pior do que isso, é muito pior para os outros países do que para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão pagar mais caro nas coisas, a inflação vai aumentar lá, as coisas vão subir de valor lá nos Estados Unidos, mas no final das contas, a China vai sofrer muito mais do que os Estados Unidos. É o que eu imagino que vai acontecer. A mesma coisa vale para o Canadá e para o México. O México e o Canadá, que são aliados americanos, que eu não consigo entender até agora o que o Trump está fazendo. Ai, mas a crise de fentanil, caramba, senta com os governos, negocia alguma coisa. Por que tem? Não, bota tarifa. Vou botar tarifa, vou fazer isso. Esse tipo de coisa, cara, ok, no primeiro momento que o Trump fez isso, eu até achei válido, porque, sei lá, é para dar um chacoalhão no cara, né, para dar uma corda no cara. Agora, se você começa com essa de, bota tarifa, tira tarifa, bota tarifa, tira tarifa, porra, tu vira um parceiro não confiável mais, tu não é mais uma pessoa confiável, como é que eu vou fazer negócio para você? Enfim, e aí que eu falo para vocês, o que eu mencionei o tempo todo, o Trump tem uma carta que é essa. Essa guerra de tarifas é ruim para os Estados Unidos, mas é pior ainda para os outros países. Só que se ele faz essa guerra de tarifas contra todo o resto do mundo, isso gera um problema, porque de fato é ruim para os Estados Unidos, é ruim para os outros países, mas o resto do mundo inteiro versus Estados Unidos, a coisa fica diferente. Por exemplo, você tem a situação de que para o Brasil isso pode ser uma maravilha. Essa tarifa do Trump na China, para o Brasil vai ser ótimo, tá arriscado a gente ter um outro boom das commodities. Tá vendo o que eu tô falando para vocês? O idiota do Trump tá revivendo a esquerda no mundo inteiro. É capaz do Trump ajudar a popularidade do Lula aqui no Brasil de novo, com essa medida idiota de botar tarifa na China. Por quê? Porque a China vai ter que fazer negócio com o resto do mundo, vai fazer negócio com a Europa. A Europa já sinalizou que vai abrir as pernas para a China, porque é lógico, os Estados Unidos está brigando com a Europa. A Europa precisa de comprar armamento, precisa comprar um monte de coisa, um monte de suprimentos. Quem que sobrou? A Rússia não vai ser a China. No final, a América do Sul. A América do Sul também vai acabar exportando mais para a China, comprando mais coisa da China. Essa guerra comercial dos Estados Unidos brigando contra qualquer país do mundo, os Estados Unidos ganham. É aquilo que eu falei para vocês. É ruim para os Estados Unidos uma guerra tarifária? É. Mas é pior para o outro país, até para a China. Só que os Estados Unidos estão comprando briga com todo o resto do mundo ao mesmo tempo.
com o Canadá, com o México, com China, com a Europa, com a América do Sul, com todo mundo ao mesmo tempo. Nesse sentido, amigo, isso é suicídio, porque vai ser pior para os Estados Unidos do que para o resto do mundo. Eu, sinceramente, o pessoal fala que o Trump é um cara inteligente pra caramba, que tem aí tem um xadrez 5D que ele tá fazendo para resolver tudo no final. Eu vou ser sincero com vocês. No início eu acreditava nisso também. Eu achava que não, o Trump é um cara inteligente, o Trump não é um cara burro, é um cara que, né, que tem faro nos negócios e coisa e tal. Ele deve ter alguma estratégia por trás disso, que ele vai sair do outro lado, né? Vai tirar, olha só, checkmate, não sei o que lá, e resolver o problema, né? Mas eu tô começando a duvidar dessa questão, tá? Porque o que tá acontecendo, o que parece que tá acontecendo para mim é o contrário, que o Trump tá numa de punir todo mundo que foi contra ele. E como muita gente no mundo brigou com o Trump lá em 2020, e ele quer brigar com todo mundo, ele quer se mostrar forte pra caramba. Tá vendo? Vocês queriam me tirar da política, mas eu estou aqui, eu boto tarifa em quem eu quiser. Eu digo que vou conquistar a Groenlândia, eu digo que vou conquistar o Panamá, eu digo que eu quiser, que eu faço e pronto, e aconteço. E ele pode estar meio cego por essa vingança dele, tá? É o que eu falo pra vocês, as pessoas tendem a colocar em políticos a visão de que o cara é inteligente pra caramba, que ele tem uma estratégia pra... Às vezes não, às vezes o cara é só burro mesmo, entendeu? Tá só com um sentimento primário de vingança e fazendo merda. Não sei, vamos ver. Se o Trump realmente tiver uma jogada fantástica 5D pra sair dessa parada toda, eu tiro o chapéu pra ele. Vou fazer um vídeo aqui, reconhecer, pô, caraca, tava errado. O Trump realmente tem aí uma jogada 5D que não sei o que lá. Mas não parece ser isso não aqui, ó. O mercado americano está desabando. A SP500 caiu 2% ontem só no discurso do Trump, por ele falar negócio de tarifa e coisa e tal. Então, o que o pessoal está vendo aqui é exatamente isso. Tudo que ela ganha, tudo que o mercado americano ganhou desde a eleição do Trump já perdeu, já voltou para o mesmo ponto que estava na eleição do Trump. Lembra? O Biden perdeu a eleição exatamente porque o país estava mal economicamente, né? Se já voltou tudo ao que estava antes da eleição, é sinal que o que o Trump fez foi um fogo de palha. Ele conseguiu animar a galera, melhorar todo mundo, mas voltou tudo o que era antes com essas ideias idiotas. E aqui, após taxar Canadá e México, Trump pode voltar atrás, aliviar a tarifa. Aí vem o pessoal do xadrez 5D do Trump dizendo que não sei que lá, que tá vendo como é que o Trump ele só queria pressionar o Canadá para fazer sei lá o quê, o México para fazer sei lá o quê. Olha só. Sinto muito, não dá pra acreditar isso na segunda vez. A primeira vez eu acreditei, eu fiz um vídeo aqui e falei, olha, realmente, eu tava errado. Quando o Trump botou tarifa no México e no Canadá, o que ele queria era só pressionar os caras pra negociar. Eu falei isso aqui no meu vídeo, pode procurar o vídeo meu das tarifas do Canadá. Então eu tava errado, o Trump tinha um plano, ele queria só negociar com o México e com o Canadá. Parabéns, Trump, legal, entendi a proposta. Você queria trazer o México pra negociação, trazer o Canadá pra negociação, excelente. Só que chega 30 dias depois, ele aumenta a tarifa de novo, aí pode ser que agora ele volte abaixo outra vez. O que isso mostra? Isso mostra que ele não tá conseguindo negociar nada e tá usando esse negócio de vou bater em você com tarifa de qualquer jeito. Esse tipo de coisa torna ele um negociador não confiável. Você não adianta você ceder, não adianta você negociar, porque a qualquer momento ele pode se sentir fraco, né? O pinto pode parecer pequeno demais, ele quer se reafirmar como macho alfa e quer botar tarifa de novo, né? Então, assim, eu sinceramente estou vendo uma situação complicada nisso daqui. Não me parece uma saída viável. De novo, se amanhã o Trump fizer uma jogada 5D, um xadrez 8-dimensional, e, pô, caramba, mostrar que, caramba, eu consegui, eu até venho aqui, peço desculpas ao Trump e mudo de ideia, mas não tá me parecendo isso, não. Tá me parecendo o Trump tá com o ego ferido e tá projetando isso na política externa americana. Lamentável isso, né? Aliás, por falar em Canadá, sabe que teve uma história em 1890 que teve um ato das tarifas, cujo objetivo era fazer o Canadá se tornar o 45º estado americano. Naquela época haviam 44 estados americanos, o Canadá se tornaria o 45º estado americano em 1890, olha só que coisa. Foi o William McKinley. Esse ato foi proposto por um congressista chamado William McKinley, que botou tarifas de 38% a 49%. Ele era chamado o Napoleão do protecionismo. Cara, caramba, bicho, como é que o pessoal insiste em teoria econômica? É ultrapassada, cara. Protecionismo é uma besteira, né? Aqui, ó, uma das razões para as tarifas era a forçar a anexação do Canadá, cara. Aqui, ó. Ele queria forçar a anexação do Canadá e ele fez uma exceção para o Canadá, para produtos canadenses. A ideia era tornar o Canadá tão dependente do mercado americano que eles iriam acabar se tornando o 45º estado americano na época. Na época os Estados Unidos tinha 44 estados, ele seria o 45º estado, né? O secretário de Estado
Blaine acreditava que a anexação acabaria com a competição do Canadá sobre direitos de madeira, né, de desflorestamento e pesca. E fizeram essa grande tarifa contra o mundo e coisa e tal, e no final das contas a coisa não funcionou. Ao contrário, o Canadá se fechou em nacionalismo, igual está acontecendo agora. Tá lá o pessoal já, o Trudeau já voltando a crista da onda lá no Canadá, os canadenses se recusando a comprar bebida americana e coisa e tal. Aqui, ó. Na realidade, o resultado foi o oposto completo. Se havia naquela época, de fato, algumas pessoas no Canadá que defendiam a anexação aos Estados Unidos ou a entrada do Canadá nos Estados Unidos, isso acabou exatamente nesse momento, né? O ato de tarifa, na verdade, fez com que o Canadá se alinhasse mais com a Inglaterra e as pessoas se uniram, né, no lema Amor pela Rainha, a Bandeira e o País, e o Sir John A. Macdonald usou as tarifas justamente para fazer uma eleição, para ganhar, fazer uma outra maioria. Esse cara aqui era oposto a isso, né? E aí fechou o Canadá de toda forma. Aí que o Canadá de fato se separou dos Estados Unidos comercialmente. Em 2 anos da tarifa, né, nos Estados Unidos, a exportação de agricultura da Inglaterra, a partir do Canadá para a Inglaterra, cresceu de 3,5 milhões para 15 milhões. Ou seja, o Canadá trocou os Estados Unidos pela Inglaterra. Repara a perda econômica que você tem aí, a perda de eficiência, né? Passou a jogar para o outro lado do Atlântico, né? No final das contas, a amizade do Canadá com a Inglaterra foi muito reforçada, os laços econômicos foram muito reforçados e foram cortados os laços econômicos com os Estados Unidos. Olha que coisa. E no final das contas, os republicanos perderam a eleição, perderam 93 cadeiras e os democratas ganharam 83 cadeiras, exatamente por conta dessa lambança que o presidente republicano fez naquela época. Aí o Cleveland foi eleito, que é um democrata, e ele acabou com essa tarifa, esse ato da tarifa, e baixou de novo as tarifas. Ou seja, olha só, o Trump devia dar uma olhada na história, viu? O que ele está tentando fazer agora. De novo, os Estados Unidos brigar com qualquer país do mundo, ele consegue bater no país e coisa e tal, consegue, né, impor a coisa, né? Mas, no final das contas, bater contra todos os países do mundo, meu amigo, ele vai se ferrar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.